O que define a força de vontade de um homem que, mesmo sem carregar a estrutura esquelética mais larga ou a genética de volume mais avassaladora de sua época, decidiu que mudaria para sempre as regras do jogo no fisiculturismo mundial através de uma mentalidade de treino masoquista e de um nível de definição que o esporte nunca tinha testemunhado. Na década de 80, o topo do Mr. Olympia estava sob o domínio absoluto e confortável das linhas elegantes de Liane e de atletas de grande estatura. O esporte valorizava o volume com proporção. Mas, vindo de New Jersey, ergueu-se um competidor de feição compenetrada e foco obsessivo que decidiu que se não podia ser o mais largo no palco, ele seria, sem sombra de dúvidas, o mais dolorosamente rasgado e denso da história humana. Imagine um competidor com 1,75 m de altura, pesando cerca de 100 kg de puro músculo compactado com a dureza do granito e uma derme tão fina e desidratada que parecia colada diretamente nas fibras. Um atleta que chocou o painel de árbitros e o público ao apresentar, pela primeira vez na história do esporte, estriações profundas e transversais na região dos glúteos e posteriores de coxa, um feito anatômico que redefine o conceito de condicionamento físico. A partir daquele momento, ele foi batizado nos ginásios de concreto da costa leste e imortalizado na história do ferro sob o apelido de The Dragon Slayer, o matador de dragões. Rich Gaspari não precisou vencer a estátua Sandow para cimentar o seu nome na rocha eterna do esporte. 3 vezes vice-campeão consecutivo do Mr. Olympia entre 1986 e 1988, e o primeiríssimo vencedor do prestigiado Arnold Classic em 1989, Rich provou ao planeta que a consistência é negociável. O sofrimento na dieta e a intensidade extrema eram capazes de derrubar gigantes genéticos muito maiores do que ele. Atrás de sua postura séria e de seus treinos brutais, escondia-se a mente de um operário do ferro que transformou o próprio corpo em um manifesto de pura disciplina e agressividade muscular. Para compreender a densidade assustadora e o visual empedrado que ditaram o físico de Rich Gaspari, precisamos olhar para os anos em que ele treinou lado a lado com o próprio homem que ele tentaria destronar. No início de sua carreira, ainda jovem, Gaspari mudou-se para a Califórnia e tornou-se parceiro de treino de Liane. Aquela foi uma das parcerias mais produtivas e insanas da história da maromba. Enquanto Anne trazia sua estrutura monumental, Gaspari absorvia cada gota de intensidade, empurrando o campeão ao limite e desenvolvendo uma capacidade inumana de suportar a dor. Rich não tinha medo de cargas brutais. Ele executava remadas pesadas, supinos esmagadores e agachamentos profundos com uma cadência implacável. Essa rotina hardcore fez com que ele conquistasse o seu passaporte profissional muito cedo, aos 21 anos, ao vencer o NPC Nationals de 1984, mostrando ao mundo que um novo titã havia nascido. O aspecto que garantiu a Rich Gaspari o status de mito vivo e revolucionário foi a sua obsessão pelo detalhamento muscular. Antes de Gaspari, os atletas subiam ao palco volumosos e definidos, mas ainda mantendo uma camada sutil de água e gordura saudável sob a pele. Rich mudou o paradigma do esporte ao elevar a privação calórica e a desidratação a níveis científicos e extremos. Quando ele travava as suas poses na linha de frente, seus quadríceps dividiam-se em feixes profundos, seus ombros pareciam cobertos por ramificações de veias e suas costas exibiam cada pequeno músculo eretor da espinha fatiado com precisão cirúrgica. Ele forçou toda a indústria do fisiculturismo a correr atrás de um novo padrão. A partir de Rich Gaspari, se um atleta não subisse ao palco com o glúteo estriado e a pele fina como papel, ele simplesmente não estava pronto para disputar o topo. Sustentar um corpo que operava constantemente com percentuais de gordura abaixo dos limites considerados normais exigia de Rich Gaspari uma rotina nutricional que beirava o militarismo. Ele foi um dos primeiros a popularizar o uso estratégico de altas quantidades de proteína combinadas com uma manipulação drástica e milimétrica de carboidratos e sódio nas semanas finais de preparação. Seu cardápio fora de temporada já era extremamente limpo, baseado em quilos de peito de frango, claras de ovos, peixes brancos e fontes limpas de carboidratos como batata doce e arroz integral. Gaspari acreditava que o segredo para a densidade muscular de rocha era nunca deixar o shape embaçar completamente, mantendo o foco na qualidade do alimento e na pureza da digestão. Essa abordagem espartana deu a ele a reputação de ser o atleta mais focado e disciplinado de toda a sua geração. A consagração definitiva de sua relevância histórica aconteceu nos palcos do Mr. Olympia no final dos anos 80. Embora a estatura e a genética imbatível de Liane tenham mantido a coroa com o campeão, os confrontos de Gaspari contra o gigante tornaram-se lendários. Rich entrava no palco com uma agressividade visual tão avassaladora que fazia Anne parecer, por alguns instantes, vulnerável. Gaspari era o pesadelo dos gigantes porque ele nunca errava o ponto da preparação. Em 1989,
Quando Arnold Schwarzenegger decidiu criar o seu próprio campeonato de elite, o Arnold Classic em Ohio, Rich Gaspari subiu ao palco na melhor forma de sua vida. Ele derrotou os maiores nomes da época e gravou o seu nome na história como o primeiríssimo campeão do evento, recebendo o troféu das mãos do próprio Arnold, consolidando seu status como um dos reis incontestáveis da Era de Ouro. Após se afastar dos palcos competitivos no início dos anos 90, Rich Gaspari não deixou o mundo do ferro. Pelo contrário, ele usou a mesma mentalidade disciplinada e obsessiva para fundar a Gaspari Nutrition, transformando-se em um dos empresários mais bem-sucedidos e respeitados de toda a indústria de suplementação mundial. Ele provou que a mente de um campeão do fisiculturismo é perfeitamente moldada para vencer qualquer desafio no mundo corporativo. Hoje, induzido ao hall da fama da IFBB, Rich Gaspari continua sendo uma das vozes mais autênticas, sinceras e respeitadas do esporte. Ele viaja o mundo prestando consultorias, treinando e inspirando milhões de jovens a entenderem que o tamanho não é nada sem a dedicação cega à perfeição do condicionamento. Ele permanece cimentado na história do ferro como o dragão matador de gigantes, o homem que cortou a própria pele até os limites da anatomia e que se tornou imortal na história do fisiculturismo mundial. Se você respeita o pioneirismo e a mentalidade hardcore do dragão, se impressiona com o condicionamento que mudou as regras do jogo e sabe que Rich Gaspari foi um dos maiores operários da história da maromba, deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para apoiar os nossos documentários e comente aqui embaixo com a sua opinião sincera. Rich Gaspari merecia ter vencido pelo menos um Mr. Olímpia na década de 80 ou o volume de Liane era realmente insuperável para a época? Nós nos vemos no próximo vídeo.